Bom dia mais uma vez, igreja. Graça e a paz de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2. Nós vamos dar continuidade à série de mensagens que temos pregado. Essa é a terceira mensagem da série Proclamação. Nós hoje vamos dar seguimento aí no texto de Atos, capítulo 2. Você vai deixar sua Bíblia aberta a partir do verso 22. Nós vamos ler até o verso 41. Atos, capítulo 2, do verso 22 até o 41. Deixe sua Bíblia aberta. Semana passada, o pastor Marcelo pregou o texto de Atos 2, do verso 1 até o 21, e pregou a respeito do derramamento do Espírito sobre os 120 discípulos que estavam ali juntos em Jerusalém, na ocasião da festa do Pentecostes. Depois que esses discípulos são ali plenamente cheios do Espírito Santo, eles saem daquele espaço e eles vão proclamar Jesus. Esses discípulos agora receberam o Espírito Santo, e aqui a partir do verso 22 a gente vai ter o registro do sermão frutífero do apóstolo Pedro. Esta é a primeira pregação essencialmente cristológica e cristocêntrica, que nos mostra o evangelho da salvação sendo proclamado no poder do Espírito Santo e por meio da apresentação pessoal de quem é Jesus e da obra de Jesus. Aqueles discípulos são cheios do Espírito Santo e agora saem para proclamar. Essa é a primeira característica de alguém que está cheio do Espírito Santo, que foi selado pelo Espírito Santo, é a proclamação a respeito de Jesus. E agora Pedro vai juntar a história que está acontecendo com aquilo que já havia sido predito, prenunciado pelos profetas e pelos salmos messiânicos a respeito da vinda do Messias. Pedro agora vai juntar nesse sermão que já a gente vai ler, ele vai juntar o escatológico, aquilo que era o porvir, que era o esperado pelo povo, vai juntar com as escrituras e vai dizer, está aqui o cumprimento. Esse é Jesus, aquela grande expectativa, a grande esperança do povo da chegada do Messias acabou, é Jesus. E é isso que Pedro vai fazer nesse registro que Lucas traz a respeito desse fato histórico. Pedro apresenta Jesus às pessoas. E é interessante porque isso deve produzir em nós uma reflexão. Ao longo da história da igreja, nós fomos produzindo um cardápio muito grande de métodos de proclamação a respeito de Jesus. Acredito que quem é mais antigo um pouquinho, pelo menos tenha mais de 30, vai lembrar do tempo das cruzadas. Nos batistas, o Jesus transforma, vai lembrar dos cultos públicos, e aí a gente vai, ao longo da história da igreja, criando ali diversos métodos, evangelismo criativo, você vai vendo evangelismo por meio de ações sociais, as igrejas abraçam uma comunidade, cuidam da comunidade, usam ali a ação social como um método de proclamação do evangelho. Hoje em dia você vai ter o evangelho sendo proclamado pelo audiovisual, são peças, são encenações, filmes, músicas, redes sociais. Bom, se a gente fosse ficar falando sobre isso, passaríamos um longo tempo. Nós temos aí um portfólio enorme de métodos. Mas qual deve ser a relação entre o sermão de Pedro e os métodos de proclamação que a igreja criou ao longo de toda a sua história? O que deve haver em comum entre o método e a proclamação é Jesus. Jesus é a base, é o alicerce de toda proclamação. Os métodos são apenas meios de aproximação. Eles nos aproximam, eles nos ajudam a entender a cultura, o contexto das pessoas, para que possamos falar a respeito de Jesus. Mas perceba, e é isso que eu queria que você olhasse para o texto de Atos 2, do 22 ao 41, com isso na sua mente. O método, ele é pouco importante, ele é bacana, ele é legal, mas o método não salva. Não adianta uma grande ação social se Jesus não for proclamado. As pessoas vão voltar assistidas juridicamente, no que diz respeito à saúde, mas vão voltar mortas.
Não adianta uma grande cruzada se Jesus não for o centro da proclamação. Não adianta uma grande peça, um filme onde Jesus esteja nas entrelinhas. A base de toda a proclamação da igreja precisa ser Jesus. E aí, quando você se mantém fiel a isso e você entende isso, você olha para o método agora sem julgamento e você entende. Deus usa todos esses métodos para a glória dele, desde que Jesus seja o alicerce da proclamação. E aí você vai ver ao longo da história da igreja, todos esses métodos sendo usados e abençoados para que pessoas conheçam a Jesus. Então isso é importante para a gente entender esse texto. O que Pedro vai estar fazendo aqui nesse texto que nós vamos ler é apresentar Jesus, apresentar o ministério de Jesus por meio do testemunho dos milagres e maravilhas. Ele vai apresentar a crucificação de Jesus, a ressurreição de Jesus e a ascensão de Jesus. Ele vai apresentar Jesus como o Jesus homem, mas também como o Jesus Senhor. Vai ficar claro na pregação apostólica de quem é Jesus, qual o papel e qual a obra dele. Perceba como isso deve inquietar os nossos corações. Nós damos continuidade à pregação apostólica. Atos dos Apóstolos não termina, ele continua, ele vem continuando ao longo do tempo. Somos nós agora, aqueles que temos aqui o privilégio de portar em nós o evangelho da salvação, e nós precisamos falar sobre isso. Mas não pode ser um falar na entrelinha, não pode ser um falar na esperança de que alguém interprete e cave e encontre Jesus. Ele tem que estar nítido, tem que estar plenamente expresso, as pessoas têm que olhar a nossa fala, o nosso estilo de vida, e Jesus tem que ser a primeira coisa que eles vão ver. Caso contrário, nós não estamos tendo Jesus como alicerce da nossa proclamação. E aí eu queria que você lesse comigo, a partir do verso 22. Ouça a mensagem do apóstolo Pedro. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês sabem. Este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração está alegre e a minha língua exulta, o meu corpo também repousará em esperança. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizestes conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que poria um dos seus descendentes no trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disto: este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo,
para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Vamos orar? Pai bendito, muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, porque nós fomos alvo dessa proclamação cristocêntrica. Porque quando nós estávamos perdidos em nossos pecados, a graça nos alcançou, nos resgatou, nos libertou e nos incluiu na família de Jesus. Pai, que possamos aquietar o nosso espírito, aquietar a nossa mente e sermos encorajados pela tua palavra a sermos proclamadores do Evangelho. É isso que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos, embora Lucas registre aqui a pregação de Pedro, não significa que apenas Pedro estava pregando. A partir do momento que o Espírito Santo é derramado sobre aqueles 120 homens, eles saem do espaço que eles estavam, do cenáculo, e agora eles vão para as ruas de Jerusalém. Esses 120 vão proclamar, mas Lucas registra a proclamação de Pedro. Esses homens que agora foram aquecidos, incendiados pelo Espírito Santo, eles são agora desafiados a proclamar esse Jesus na maior festa que existia dentro do povo judeu. Aproximadamente 200.000 pessoas estavam em Jerusalém e esses 120 agora saem para proclamar Jesus, para falar a respeito de Jesus. E aqui é um texto narrativo, Lucas está descrevendo uma história. E eu queria que agora você imaginasse comigo o cenário. 120 homens foram agora plenamente enchidos pelo Espírito Santo. O coração deles está ardendo, eles estavam aqui dentro. E eles são agora impulsionados pelo Espírito de Deus a falar de Jesus. E esses homens agora abrem aquela porta e eles saem. E eles se encontram ali com quase 200.000 pessoas em Jerusalém. Veja, primeiro ponto do nosso cenário: pecadores perdidos, pessoas sim que eram de natureza judaica, mas que não tinham tido um encontro com Jesus, eram perdidas. Nesse mesmo cenário agora é invadido por pessoas cheias do Espírito Santo. E acrescente a esse cenário de pessoas perdidas, pessoas cheias do Espírito Santo, acrescente um ingrediente fundamental: a proclamação cristocêntrica do Evangelho, sem firulas, sem decorações, sem ilustrações, mas a proclamação clara, cristocêntrica e poderosa do Evangelho. Pessoas perdidas, discípulos cheios do Espírito Santo e uma pregação poderosa a respeito de Jesus. Surpreende 3.000 pessoas sendo salvas? A mim não, e acredito que a você não. Esse é o cenário que se perpetua até hoje. Pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas perdidas precisando de Jesus. Mas o que a nossa geração muitas vezes tem falhado é não ter a pregação cristocêntrica. Porque os perdidos continuam existindo. As pessoas cheias do Espírito Santo também. Mas às vezes é muita firula para falar de Jesus. É muita conversa para ter a coragem, a intrepidez e a ousadia de dizer: meu querido, Jesus salva. A única solução para este mundo é Jesus. Às vezes a geração da igreja moderna faz tanta coisa e usa ciência e conversa e chama para um café e não sei o quê. E a gente tem livros a rodo sobre evangelismo por relacionamento. E a gente se relaciona por tanto tempo, a pessoa morre sem Jesus e a gente nunca falou de Jesus. De tanto que a gente dá a volta à igreja moderna para falar de Jesus. As coisas não mudaram. Continua tendo pessoas perdidas, discípulos cheios do Espírito Santo. O que a gente precisa enquanto igreja de Jesus é ser intencional, claro, simples e pregar poderosamente a palavra de Deus. Caso contrário, as pessoas vão sair de almoços, cafés da manhã, jantares, encontros, reuniões, mortas como chegaram. E aí a gente vai ter muito evento e pouco resultado dessa proclamação. A pregação de Pedro
como descrito na narrativa de Lucas, ela é simples. Será que Pedro gastou muito tempo, gente, para falar sobre isso? Ela é direta. Ele não fica fazendo firula nem enfeitando. Ela é estruturada, ela apresenta quem é Jesus, homem, porque aquelas pessoas tinham visto, elas sabiam quem era Jesus. Ele apresenta agora na mensagem Jesus sendo Deus, e ele faz isso no poder do Espírito Santo. A consequência disso são pessoas sendo salvas. E o que você vai ver em toda a narrativa do livro de Atos é sendo acrescentadas pessoas à igreja. A cada descrição de uma pregação, se você ler o livro de Atos todo, ele encoraja a fazer isso, você vai ver, e o Senhor acrescentou pessoas à igreja, porque a igreja proclamava Jesus como sendo a base da sua proclamação. E aí eu quero tirar algumas lições a respeito disso, para que eu e você sejamos encorajados a proclamar Jesus de maneira clara, simples e poderosa, através das nossas vidas. E aí eu vou dividir em 2 blocos. Primeiro bloco, o alicerce da proclamação do discípulo de Jesus. Volte seus olhos para o verso 22 e 23. O texto diz: Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. As pessoas que estavam diante do apóstolo Pedro eram pessoas que foram testemunhas diretas dos eventos escatológicos. Imagine, para o povo judeu, eles tinham conhecimento a respeito das profecias do Messias. Eles foram testemunhas oculares. É muito provável que grande parcela dessas pessoas que estavam aqui ouviram Jesus, ou ficaram sabendo a respeito de Jesus, testemunharam o ministério de Jesus. Por isso que Pedro está dizendo, olha, em algumas versões vai estar, presta atenção, ele está pedindo para o povo focar, se concentrar naquilo que ele vai dizer agora, porque Pedro está juntando no seu sermão aquilo que era uma expectativa futura do povo. Ele está chamando o povo para dizer, olha, isso não é mais sobre o futuro, isso não é mais escatológico, isso é agora. Presta atenção, povo de Deus, ao que eu vou falar agora. Não foi somente o derramamento do Espírito Santo que representou esse agir futuro de Deus. Pelo contrário, ele representou essa junção do futuro e do presente, como uma representação daquilo que Pedro ia começar a falar. A apresentação de quem era Jesus. A revelação clara, a resposta à expectativa do povo. Tudo isso, por isso que lá em Gálatas capítulo 4, verso 4, na plenitude dos tempos, quando todas as coisas estavam devidamente alinhadas e preparadas para que Jesus fosse anunciado, Jesus encarnou, viveu, teve o seu ministério, morreu, ressuscitou ao 3º dia, 40 dias depois foi assunto aos céus, e agora a igreja está sendo fundada e ela está proclamando Jesus de maneira simples e objetiva pela primeira vez. E aí é muito importante que a gente perceba como o apóstolo Pedro vai proclamar Jesus. A partir de agora, tudo aquilo que era um conjunto fundamental para o judeu, as leis cíveis, as leis cerimoniais, as leis de saúde, Pedro está colocando tudo isso em xeque. Não, ele não está desvalorizando, mas ele está agora apresentando Jesus como superior a tudo isso. A primeira coisa que você vai perceber no versículo 22 é que Pedro começa citando o nome de Jesus. Aquelas pessoas, quando ele falava Jesus, o Nazareno na sua versão, ou talvez Jesus de Nazaré, as pessoas sabiam quem era aquele homem. Possivelmente tiveram encontros com ele, tiveram a oportunidade de ouvi-lo falar por onde ele passou. Então ele primeiro está lembrando as pessoas a respeito de quem é esse sermão. Sim, é aquele Jesus que vocês já viram e ouviram. Mas aí Pedro vai trazer algo extraordinário que eu queria que você olhasse, ficasse com os olhos na sua Bíblia. Foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais. Pedro agora começa a parte inicial de uma proclamação. Jesus é Deus.
Jesus é o Messias, é o Redentor. E aí Pedro usa algo importante para testificar a respeito disso. Ele vai dizer: ele foi aprovado por meio de milagres, maravilhas e sinais entre vocês. Ele vai testemunhar a respeito da divindade de Jesus por meio dos sinais, das maravilhas, dos milagres, das curas, das expulsões de demônio, tudo isso que o povo viu. E ele está dizendo: olha, eu não estou contando para vocês algo que alguém me disse, vocês viram. Gravem isso também. Pedro está colocando esse povo contra a parede, apresentando o Jesus homem, o Jesus Senhor, que é aprovado por Deus e testificado por meio do seu ministério terreno. Possivelmente aquelas pessoas foram ali acessando as experiências que elas tiveram com Jesus. Mas aí Pedro começa a apertar. Verso 23, este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês com a ajuda de homens perversos o mataram. Olha só o que Pedro está falando. Pedro está dizendo que aquele homem que há pouco havia sido morto, porque o próprio povo judeu disse: solta Barrabás, prende Jesus, crucifica. Esse povo que estava lá no Gólgota, olhando Jesus ser morto, eles agora estão sendo confrontados. Olha, gente, sabe aquele homem que vocês disseram, crucifica-o? Ele era o Messias, ele era o ungido do Senhor, esperado há tanto tempo, mas vocês o mataram. E eu queria que você continuasse imaginando aquele povo atônito, ainda sem entender muito bem o que estava acontecendo. Eles tinham acabado de julgar o mover do Espírito Santo, dizendo que aqueles discípulos estavam embriagados. Agora eles estão sendo duramente confrontados. Eles estão sendo lembrados de que aquele homem que foi morto por eles era Jesus. Pedro abre diante deles um abismo de culpa e lhe mostra o tamanho da encrenca. Coloca diante deles a realidade do pecado. A proclamação do Evangelho, ela começa por apresentar ao homem Jesus e a realidade de condenação no qual as pessoas estão. Pedro está colocando esses homens como responsáveis, como culpados pela morte de Jesus. E Pedro, talvez você pense, dá para ficar pior do que isso? Dá. Porque Pedro faz questão de dizer: foram vocês, povo judeu, que vocês foram ali os apoiadores para que um irmão de vocês, um israelita, fosse preso, maltratado e morto pelo Império Romano. Pedro deixa a situação ainda mais grave. Observe, meu querido. Com pouquíssimas palavras, o apóstolo Pedro apresenta as credenciais de Jesus e o problema do homem. Pouquíssimas palavras. Agora pense, eu e você, vamos falar de Jesus, vamos proclamar o Evangelho. O que é que a gente precisa fazer? Jesus como Deus, o problema do homem. Eu imagino que ao longo da sua vida você já teve contato com aquele folheto, o plano da... Todo mundo que é cristão, se você não teve aviso que você precisa ter, tem que estar na sua história de caminhada, você já teve contato com o folheto, o plano da salvação. E ele sintetiza da mesma forma que Pedro fez aqui. Segundo ponto, Pedro fala a respeito da morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Acompanhe a partir do verso 24. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita. Não serei abalado, por isso o meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizestes conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, por isso posso dizer com franqueza que eu, o patriarca Davi, morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que poria um dos seus descendentes no trono. Prevendo isso, falou
da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Queria que você abrisse sua Bíblia lá no Salmo de número 16, verso de 8 a 11. Abra sua Bíblia no Salmo e aí você vai por algumas passagens junto comigo. Salmo 16, do 8 ao 11. É o mesmo texto que eu acabei de ler, sendo dito por Davi. Salmo 16, do 8 ao 11 diz: sempre tenho o Senhor diante de mim, com ele à minha direita não serei abalado. Por isso o meu coração se alegra e no íntimo exulto. Mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no sepulcro, não permitirás que o teu santo sofra decomposição. O que Pedro está fazendo aqui é citar o Salmo de Davi e trazer clareza ao coração do povo, que esse texto não diz respeito a Davi. Quando Davi dizia, e o meu corpo não sofrerá decomposição, Davi estava aqui proferindo uma profecia messiânica. Não era a respeito dele, era a respeito de Jesus. Veja o que Pedro está fazendo na sua proclamação, acessando as Escrituras, que eram o Antigo Testamento, que o povo tinha acesso até então. E ele está trazendo as profecias e respondendo elas agora pelo presente, dizendo, olha, aquele que não sofreu decomposição é Jesus, que vocês acabaram de ver, que foi morto e ressuscitou, porque o túmulo está vazio. Veja e imagine esse povo ficando atônito. Mas continua comigo. Abra sua Bíblia lá em 2 Samuel 7 a 12. Vamos ver as promessas que existiam para Davi e sua descendência. 2 Samuel 7, 12. Olha o que o Senhor diz a Davi. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com os seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Avança comigo para Salmo 89, verso 3 e 4. Salmo 89, verso 3 e 4. O texto diz: tu dissestes, fiz aliança com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi, estabelecerei a tua linhagem para sempre e firmarei o trono por todas as gerações. E por fim, queridos, Salmo 132, verso 11. Salmo 132, verso 11. O texto diz: o Senhor fez um juramento a Davi, um juramento firme que ele não revogará. Colocarei um dos seus descendentes no seu trono. Por que eu fiz questão de ler os textos hoje e não de citá-los como referência? Para que você tivesse a mesma experiência, ou algo próximo, do que os ouvintes estavam tendo. Porque esses textos, essas profecias a respeito de Davi e de sua descendência, elas eram muito claras no coração do povo. Então, para mim e para você, se a gente dissesse lá em 2 Samuel 12, 7, Salmo 189, a gente não ia lembrar. Mas agora a gente acabou de ler e agora some a essa memória que você acabou de acessar, esses textos. Agora Pedro falando, sabe essa semente que era esperada? Sabe essa descendência que se falava a respeito de Davi? Era quem? Jesus. Jesus era descendente de quem, meus irmãos? De Davi. Imagine, eu fico pensando a inquietação, o desespero sendo formado no coração desse povo. E eles percebendo a história sendo contada e o Messias sendo revelado e tudo aquilo que tinha sido predito fazendo sentido. E Pedro é muito ousado, ele diz, essa mensagem não era sobre Davi. Todo judeu, toda criança sabia onde ficava o túmulo de Davi em Jerusalém. Davi havia morrido, ele não ressuscitou, mas Jesus ressuscitou, o corpo dele não apodreceu, cumprindo as profecias.
A linhagem real de Jesus estava vinculada à linhagem real de Davi. Os sinais e maravilhas que acompanhariam o Messias foram feitos. Portanto, agora ele vai dizer: este é o Messias. Olha o verso 33. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que agora vocês veem e ouvem. E aí lá no verso 36, é a pancada que Pedro vai dar. Portanto, que todo Israel fique certo disto: este Jesus a quem vocês crucificaram, ele o fez Senhor e Cristo. Pedro convoca todos os seus ouvintes para terem uma convicção: este que vocês mataram e que ressuscitou é Senhor e Cristo. E aqui encerra uma das mais poderosas pregações de toda a história do cristianismo. Simples, direta, cristocêntrica, no poder do Espírito Santo. E eu fico olhando para esse texto e pensando: o silêncio que ficou, a angústia no coração desse povo, as lágrimas que começaram a rolar, porque há pouco tempo tinham sido essas mesmas pessoas quem tinham dito crucifica-o. E a angústia, o terror, tomando conta do coração dessas pessoas. A conclusão que Pedro traz no seu sermão, meus irmãos, é ao mesmo tempo uma declaração e uma acusação. Jesus é o Messias, mas vocês o mataram. A flecha rasgando o coração desse povo. Uma faca transpassando o coração dessas pessoas. Pedro não está apresentando aqui a cruz nem Jesus como um lugar onde o substituto assumiu o lugar do pecador. Ele apenas está dizendo: este é o Messias, este Jesus é o cumprimento das profecias, ele é o ungido do Senhor e vocês o mataram. Note que não há apelo. Note que Pedro não pergunta: quem quer entregar a sua vida a este Jesus? Pedro faz uma declaração. Ponto. Aí, meu irmão, o que acontece daqui para frente é o Espírito Santo. Você aprendeu desde cedo na sua caminhada do Evangelho que nós proclamamos o Evangelho, mas quem salva é o Espírito Santo. É o ministério do Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Pedro fez o papel que é do discípulo, proclamou. A partir do verso 37, eu e você vamos ver agora a beleza do Espírito Santo provocando, transformando e salvando a vida dessas pessoas. Olha o que o verso 27 vai dizer. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Essa é a grande pergunta que rompeu a história. As pessoas foram colocadas agora diante do maior problema da vida delas: a culpa do pecado. E é o Espírito Santo quem provoca o coração delas, quem inquieta aquele povo e diz assim: diante de tudo isso, de toda a maldade, de toda a crueldade, o que é que a gente ainda pode fazer? Há algo a ser feito? Tem algo que eu possa fazer para minimizar isso? Aí eu queria caminhar com você para o segundo bloco da nossa mensagem. A resposta à grande pergunta: o que fazer quando o pecado é descortinado diante dos olhos das pessoas? Primeiro ponto. Pedro apresenta o caminho do arrependimento e do perdão. Vê comigo o verso 38. Pedro respondeu, presta bem atenção. Primeiro o povo perguntou, porque o povo foi atingido no coração pelo Espírito Santo. A proclamação simples, corajosa e cristocêntrica atinge o coração do perdido. Ele olha e diz: o que é que eu posso fazer? Aí Pedro responde: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados.
Gente, parece um enigma a mensagem do Evangelho? Parece algo complexo, que nós precisamos fazer um curso para falar? Não. A forma como Pedro apresenta a proclamação do Evangelho é simples, límpida. Por que eu falo isso? Porque às vezes a complexidade da vida que nós vivemos invade o Evangelho quando não deveria fazer, e a gente complica. E a gente torna o Evangelho difícil de ser falado. Mas não é. O que Pedro está dizendo é aquilo que eu e você já ouvimos diversas vezes. Arrependam-se e creiam e sejam batizados. Como que as pessoas podem se salvar, meus irmãos? Nós temos a resposta. No lugar de Pedro, eu queria que você olhasse para o texto agora e lesse com o seu nome. O mundo está lá fora. Às vezes ele está perguntando de maneira audível, mas ainda que não perguntem, a vida deles está clamando: o que é que eu posso fazer? E eu queria que você lesse o verso 38 e colocasse o seu nome nesse momento. É isso que a igreja é chamada para fazer. Pedro, Paulo, Marcelo, João, Maria, Tiago. O mundo clamando e a gente dizendo: arrependam-se, creiam e sejam batizados. E aí vão vir outras perguntas. Só isso? Só isso. E aí você vai ter o resto do momento para falar, agora sim, das outras questões, da graça, da misericórdia, do plano de Deus. Mas perceba, a mensagem é simples e direta. Todas as vezes em que o homem é atingido pelo Espírito de Deus, por meio da proclamação do Evangelho, essa pergunta vai existir: como que nós, pecadores, mentirosos, assassinos, fraudulentos, desonestos e tantos outros pecados que fazem parte da humanidade, podemos ser redimidos? Quando você olha para esse texto, imagine, essa pergunta ela não está sendo feita assim: meu irmão, o que é que eu posso fazer diante de tudo isso? Não é isso. Eu queria que você imaginasse alguém aqui profundamente desesperado. Alguém que diz assim: eu não vejo nenhum caminho. Pedro, tem alguma coisa que ainda possa ser feito? Diante dessa maldade toda, dá para fazer alguma coisa? Essas pessoas, meus queridos, estão desesperadas. E aí Pedro apresenta Jesus como sendo o único caminho. Arrependam-se e creiam. E ele coloca aqui o batismo como uma identificação pública com o Messias. Essas pessoas precisavam reconhecer o seu pecado, reconhecer o senhorio de Jesus em suas vidas e batizar-se. Muitas pessoas causam um problema doutrinário com esse texto, porque dizem: o batismo salva. O que Pedro está falando aqui é de uma identificação pública e necessária, imediata para esse contexto. As pessoas precisavam publicar a sua fé. O cristianismo estava nascendo. Aqui não ia ter o curso de batismo. Eu entrego minha vida a esse Jesus, eu o reconheço como meu Salvador e eu me identifico publicamente agora como discípulo dele. E aí Pedro caminha agora para o fim. Ele agora vai colher os frutos dessa proclamação cristocêntrica. E eu queria que você acompanhasse comigo o finzinho do texto, a partir do 39. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 almas. Gente, esse texto ele é engraçado no final, porque a nossa mente nos leva para um cenário muito parecido com o das cruzadas evangelísticas. Um homem de Deus pregando, uma multidão, um apelo no final e algumas pessoas levantando a mão. Não foi isso que aconteceu. Não foi uma pregação com um apelo no final e depois, quem quer entregar a vida a Jesus? Um monte de braço levantado e contando. Eita, 3.000 hoje. Não foi isso. Eu queria que você percebesse no texto algo muito importante. Pedro, ele vai insistir. Olha o verso 40. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles:
Isso aconteceu por volta das 9 da manhã. 3.000 pessoas foram salvas ao final dessa exaustiva proclamação do Evangelho. Esse fruto da proclamação cristocêntrica foi resultado de uma batalha que estava acontecendo no coração das pessoas. O coração do homem é teimoso. As pessoas já estavam ali de frente com a culpa, com o pecado. Já tinha sido Jesus apresentado como a única solução. O caminho estava posto, arrependam-se e creiam. Parece que é muito simples, né? Agora é só eu creio. Mas perceba o que Lucas traz de muito importante nesse texto. E Pedro insistia, os ensinando, salvem-se dessa geração perversa. Imagine as pessoas dizendo, eu acho muito radical. Quer dizer que eu tenho que agora, para fugir dessa condenação, para fugir dessa culpa, eu tenho que me identificar com esse Jesus. Eu tenho que identificar com esse novo grupo que está nascendo e as minhas raízes. Será que precisa ser tão abrupto assim? Não existe, Pedro, um caminho mais simples. Meu querido, parece com a sua caminhada, quando o Evangelho começou ali a arder no seu coração, e o Espírito Santo estava falando, e alguns disseram, eu me rendo, mas outros travaram uma luta com questionamentos, com inseguranças, com dúvidas, com medos, com angústias. Os apóstolos, junto com Pedro, passaram ali o resto do dia proclamando Jesus. Não foi um aconselhamento 1 a 1. Foi uma proclamação exaustiva, falando a respeito de Jesus, proclamando o Evangelho de Jesus, os feitos de Jesus, o cumprimento das profecias em Jesus. E aí, ao final desse dia exaustivo, 3.000 pessoas são salvas. E aí você diz, yes, 3.000. Mas eu gosto da expressão que Augusto Nicodemos usa, uma pequena, grande multidão. 3.000 pessoas num dia é um fato extraordinário, mas tinham cerca de 200.000 em Jerusalém. Uma pequena, grande multidão. Pequena quando comparada aos 200.000 que circulavam em Jerusalém, mas grande para a fundação da igreja. Uma pequena, grande multidão, ao fim desse dia exaustivo, se rende a Jesus. Por que eu estou dando tanta ênfase nisso? Porque às vezes a gente proclama Jesus na esperança de que proclame e a pessoa diga, eu me rendo, eu quero Jesus. Mas nem sempre vai ser assim, meu irmão. Tem pessoas que você vai proclamar e ela já faz parte dos campos brancos, elas estão madurinhas. Você já tirou manga madura do pé? Quem já? Foi num terreno seu ou no do vizinho? Não responda. Não responda que é para você não se condenar. Deixa o Senhor saber. Tem aquela manga que você vai com a vara, se escora no muro e está no do vizinho, você dá um toque. Ela faz o quê? Cai. Porque ela está madura. Porque o Evangelho já vem sendo pregado. E outra pessoa já regou o Evangelho naquele coração. E você está colhendo. Mas haverá momentos em que você não estará colhendo. Você estará lançando a semente. Num coração duro, num coração morto. Por isso a ideia que eu queria trazer aqui. Pedro e os apóstolos insistiram. Foi um trabalho árduo. A proclamação do Evangelho é prazerosa, simples, feita no poder do Espírito Santo. Mas às vezes é um trabalho árduo. Você fala hoje, você fala amanhã. E tem pessoas aqui que falam para os filhos há 10 anos, 15 anos. Mais tempo oram. Não desista. Porque aquele que planta chorando voltará com seus molhos sorrindo. Gente, as coisas não mudaram. O cenário continua o mesmo até hoje. Esse continua sendo o papel da igreja, o papel dos discípulos de Jesus. Foi nesse cenário de proclamação que 3.000 pessoas foram salvas. Era algo muito sério, tratava-se de uma mudança brusca na vida das pessoas. Elas foram entregando suas vidas a Jesus. Os apóstolos pregando o Evangelho, os exortando e dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Isso é muito duro. Porque Pedro está chamando o povo escolhido de Deus, povo judeu, de geração o quê?
perversa. Imagine a flechada. Depois de tudo que Pedro está dizendo, ele ainda fala para esse povo, que muitas vezes dizia: nós somos o povo de Deus, somos o povo escolhido de Deus. Aí Pedro diz: não, peraí, vocês são uma geração perversa, salvem-se dela. Pedro ainda cutuca a arrogância espiritual que existia dentro de Israel. E ao final dessa luta, dessa proclamação, tendo Jesus como alicerce, 3 mil pessoas são incluídas na família de Deus. A igreja é portadora de uma mensagem que precisa ser pregada em tempo e fora de tempo. E para ela não correr o risco de deixar de pregar Jesus de maneira clara, é preciso que nós nos apeguemos ao ensino bíblico, ao que Paulo tanto vai falar em suas cartas, ao ensino apostólico. Nossa proclamação do Evangelho precisa ser sustentada na palavra. Pastor, mas eu quero usar uma latinha de Coca-Cola que eu vou amassar e depois ela vai desamassar e ela representa o agir de Deus recuperando o homem da sua vida. Bênção, meu irmão. Tome a Coca-Cola geladinha, depois você usa ela seca. Mas a Coca-Cola não salva ninguém. Pastor, mas eu vou preparar aqui, a gente vem ensaiando há 6 meses, uma peça maravilhosa, está tudo pronto. Bênção, que o poder do Espírito Santo tome conta de vocês, mas que a palavra, que Jesus seja nitidamente proclamado, porque se ele estiver nas entrelinhas, as pessoas vão vir, vão bater palma, e vão para casas vazias como chegaram. O que Pedro fez aqui foi deixar um ensino extraordinário para a gente. A proclamação é poderosa quando é feita no poder do Espírito Santo e quando ela proclama Jesus. Se for assim, meu irmão, não se preocupe com as habilidades que você tem, com os recursos que você tem. Se você pregar a Jesus no poder do Espírito Santo e apresentar para esse mundo Jesus como Salvador, só tem um resultado: pessoas sendo salvas e incluídas na família de Deus. O método que você vai usar não interessa. A multiforme graça de Deus vai fazer com que alguns usem métodos artísticos, outros métodos mais clássicos, outros métodos mais modernos, mas ao fim, se Jesus for proclamado, haverá salvação. Esse é o convite para a gente. A proclamação apostólica era inconfundivelmente cristocêntrica. A nossa precisa ser também. O evangelho que devemos pregar deve apontar para a única possibilidade estabelecida por Deus para que haja salvação. Você lembra quem é? Jesus. Só isso. Clame Jesus. Proclame Jesus. Ensine a respeito de Jesus. Você pode usar futebol, o que você quiser. Às vezes você olha, vê uma camisa do Flamengo aqui na frente. Aí você diz, olha, você usa a camisa do Flamengo e diz, olha, o Senhor perdoa o pecado do homem. A gente erra durante o caminho, mas o Senhor perdoa. E aí você pega o futebol e inclui quem? Jesus. E aí você usa aquilo que o Senhor te der. As ferramentas que Ele te der. Mas fale de Jesus. Esse é o convite e o desafio para a minha vida e para a sua vida. Proclamação é o nome da nossa série. Que você se sinta desafiado por Deus, assim como foi para mim preparar esse sermão, a ser simples, a depender do Espírito Santo e a falar de Jesus. Amém? Curva sua cabeça. Pai bendito, muito obrigado, Senhor, porque somos alvo do Evangelho, fomos salvos pelo Teu Evangelho, Pai. E hoje temos um privilégio que não foi dado aos anjos, mas foi dado a nós, de sermos proclamadores das verdades do Evangelho, de apresentar Jesus como sendo o único caminho do homem para a salvação. Pai, inquieta os nossos corações, quebra os nossos medos, nos mostra o Teu poder sendo aperfeiçoado nas nossas fraquezas, nas nossas limitações, para que podemos ter uma experiência espiritual de proclamar o nome de Jesus e de ver pessoas sendo salvas e sendo incluídas na família de Deus, porque é para isso e por isso que nós fomos salvos, para glorificar o Teu nome e para proclamar o Teu Evangelho. Senhor, usa todas as igrejas, Pai, que o Senhor levantou nesse tempo, para que estejamos juntos, independente das placas, Pai, com um único objetivo, com formas e formas diferentes, mas com o mesmo alicerce,
Jesus. E que juntos a igreja do Senhor proclame Jesus como Salvador. É isso que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus o Pai, que a graça de Jesus e que as consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, hoje e para sempre. Amém.